Bom dia a todos. Nosso tema de hoje é união estável. Na matéria de união estável, o que nós temos é uma configuração da família na união estável, tal como temos no casamento a configuração e a formação de uma família. E na união estável, nós temos uma regulamentação que é uma regulamentação que não é tão antiga. Por isso que eu tenho que começar essa aula de união estável falando da evolução histórica, da parte histórica. Então, tema união estável, começamos com a evolução histórica. Nós, há 100 anos atrás, na época do Código Velho, de 1916, nós só tínhamos o casamento. Para formar a família, tinha que casar, tinha que contrair matrimônio. Então, aquele casal contraía matrimônio, casava e formava, então, uma família. E não existia união estável, nem se falava em união estável há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, lá no Código Velho de 1916. O que acontece é que lá na segunda metade do século passado, quando nós chegamos na década de 70, não existia término do casamento em vida, só existia término do casamento com a morte. Então passou a ter uma pressão muito grande para se criar o término do casamento em vida, que aconteceu na década de 70, de verdade, com a lei do divórcio. E nós passamos a ter, e mesmo antes da lei do divórcio, nós já tínhamos na década de 60, na década de 70, milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que já viviam com outras pessoas, mas não eram casadas. Viviam como família, formavam ali uma família, viviam durante anos como com outras pessoas, mas não eram casadas. E com a lei do divórcio, isso aconteceu com mais força, porque pessoas eram casadas, mas já não moravam com a esposa, com o marido, e com o término do casamento, com a criação do divórcio na década de 70, muitos casais divorciaram e passaram a manter outros relacionamentos, passaram a formar outras famílias, mas sem contrair matrimônio, sem casar. Com isso, nós passamos a ter milhares de brasileiros nessa situação de união estável, mas não tinha nome de união estável. Um chamava de união estável, outros chamavam de sociedade de fato, outros chamavam de concubinato, cada um dava um nome. Mais do que isso, na década de 80, isso aumentou muito, né? Nós passamos a ter centenas de milhares de pessoas em situação de união estável, que nós chamamos hoje de união estável. E passou a ter uma pressão muito grande da sociedade para o legislador regulamentar essa situação. E por que regulamentar essa situação? Porque nós tínhamos casais que mantinham união estável, formavam união estável, mas não tinham direitos, pelo menos não na lei. Então, o casal tinha lá, ficava vivendo como se fosse casado durante 1, 2, 5, 10 anos. 10, 12 anos depois, terminava esse relacionamento. E aí entrava com ação no fórum para discutir divisão do patrimônio, pensão alimentícia, guarda de filhos, visitação dos filhos, e assim por diante. E aí caía num juiz, falava, tem direito igual ao casamento. Caía noutra vala com outro juiz, falava, não tem direito a nada, não tem direito a regime de bens, não tem divisão do patrimônio, não tem direito a alimentos, não tem direito a nada. Os filhos têm, mas a companheira, o companheiro não tem direito a nada. Caía numa terceira vara com um terceiro juiz, falava, tem alguns direitos, mas não tem outros. Então havia uma profunda divergência de doutrina e de jurisprudência em relação à união estável. Uma profunda divergência de doutrina e de jurisprudência. Cada juiz decidia de um jeito, cada livro escrevia de um jeito. Existe uma grande discussão na década de 80. Ninguém sabia o que tinha de direito e o que não tinha, né? Então, essa pressão começou cada vez a aumentar e o legislador, isso continuou, essa falta de lei na década de 90, a gente já está na década de 90 então, no começo da década de 90, e finalmente então, o Congresso Nacional fez
uma primeira lei lá em 1994, a Lei 8971, a Lei 8971 de 94, a Lei 8971 de 1994. A Lei 8971 de 1994 foi a primeira lei, então, que regulamentou de verdade a união estável, dizendo, é assim que funciona a união estável, são esses os de direitos, é isso que tem de consequências e efeitos jurídicos. E aí, eu preciso, antes de explicar a matéria para vocês, tirar uma coisa da cabeça de vocês. Porque você pega um pessoal mais velho, até hoje, tem gente mais velha que fala assim, olha, para ser união estável tem que conviver 5 anos, tem que ter uma convivência mínima de 5 anos. Até hoje tem gente que fala isso. Por que o pessoal fala isso? Isso realmente já existiu na lei no Brasil. Isso não é uma invenção da sociedade, não é folclore. Essa lei de 94 que criou essa história dos 5 anos. Essa lei 8971 de 1994, ela regulamentou a união estável e um dos requisitos da união estável era tempo mínimo de convivência de 5 anos. Essa lei era tão esperada, tão aguardada pela sociedade, que quando ela entrou em vigor, você ligava a televisão, ligava o rádio, e tinha lá um advogado, um juiz, um promotor explicando essa lei nova. Explicando, dizendo, olha, isso que tem de direitos, isso que tem de deveres, explicando quais as consequências jurídicas dessa lei de 94. Então, o que aconteceu? Essa lei foi assimilada rapidamente por toda a sociedade, não só pela área jurídica. Ela foi assimilada rapidamente por quem nunca pisou numa faculdade de direito, um curso de direito. Então, isso entrou na cabeça das pessoas, para ser união estável tem que ter 5 anos de convivência. Entretanto, 2 anos depois, só 2 anos depois, a Lei 9278 de 1996, Lei 9278 de 96, ela alterou e revogou parcialmente a lei de 94, porque a lei de 94 tinha algumas falhas, tinha alguns temas que entraram em debate na doutrina e na jurisprudência, havia uma necessidade de complementação. Então, logo 2 anos depois, demorou tanto para fazer a primeira lei de 94, e logo 2 anos depois, em 96, fizeram uma segunda lei tratando da união estável também. Essa lei de 96, ela revogou parcialmente a lei de 94. Então, a lei de 94 permaneceu parcialmente em vigor e foi parcialmente revogada. E ficamos com a lei de 96, então, tratando também da união estável. Ficamos com as duas leis, a lei de 94 parcialmente e a lei de 96 integralmente, tratando dessa matéria de união estável. E uma das coisas que a lei de 96 fez foi revogar esse tempo mínimo de 5 anos de convivência para configurar a união estável. Então, lá em 96, logo em 96, toda a interpretação da doutrina da jurisprudência já foi no sentido de que não tinha prazo mínimo, não tem tempo mínimo para configurar a união estável, né? Então, nós passamos a ter uma análise do caso concreto, no caso a caso, de ter ou não ter configuração da união estável, independentemente de tempo mínimo, desse tempo mínimo de 5 anos. E isso permanece até hoje. Então tem que tirar da cabeça, nunca falem essa besteira. Olha, para ser união estável tem que ter tempo mínimo de 5 anos. Bobagem. Desde 96 isso não acontece. Não existe tempo mínimo. Claro que os requisitos a gente vai estudar um por um, né? Mas vocês vão perceber que até hoje não tem prazo mínimo, tempo mínimo de configuração da união estável. Tá? Muito bem. Passados mais alguns anos, lá em 2003, entrou em vigor o nosso novo Código Civil, que é de 2002, mas entrou em vigor em 2003. E o nosso Código Civil, nos artigos 1723 a 1727,
regulamentou um tema chamado união estável. Então, o nosso Código Civil regulamenta essa matéria chamada união estável, lá nos artigos 1723 a 1727 do Código Civil. E aí eu termino a parte histórica e eu já entro, então, na matéria de união estável de verdade. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer em relação à matéria de união estável, terminada essa evolução histórica para entender como é que funcionou todo esse raciocínio da união estável, é a seguinte pergunta. As leis de 94 e 96 estão em vigor ainda ou não? Tá? Para a gente saber qual a lei que nós temos que ler para estudar essa matéria. Né? Essas leis estão ou não estão em vigor? Muito bem. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei de introdução, ela determina lá no artigo 2º que quando uma lei nova regulamenta integralmente um tema tratado em lei anterior, essa lei anterior ou as leis anteriores estão revogadas. Então, cumpre perguntar o seguinte: o Código Civil regulamentou integralmente a matéria de união estável? E a resposta é sim, regulamentou. Não só nesse capítulo, nos artigos 1723 a 1727. Esse capítulo que a gente está estudando hoje e na próxima aula, nós percebemos que é um capítulo que tem a espinha dorsal da união estável, a estrutura principal da união estável. Mas existem outros temas de união estável que são tratados em capítulos específicos ao longo do Código Civil inteiro. Vou dar alguns exemplos. Na aula de Direito Patrimonial e Regime de Bens, eu falei direito patrimonial e regime de bens do casamento apenas, ou eu disse direito patrimonial e regime de bens do casamento e da união estável? Eu falei do casamento e da união estável. Toda a matéria de regime de bens, todas as espécies de regime de bens, o direito patrimonial, se aplicam igualmente ao casamento e à união estável. É igual. Então, hoje, nessa aula de união estável, eu vou falar de regime de bens? Não, porque isso já foi dado, vocês já sabem que se aplica igualmente para a união estável e para o casamento todo o título, toda a matéria de direito patrimonial e regime de bens. Outro exemplo, alimentos. Na aula de alimentos, eu falei, os alimentos são, essa aula se refere de direito de família de alimentos. As pessoas que foram casadas, casamento, e aos parentes, eu falei casamento, união estável e parentesco. É essa segunda, casamento, união estável e parentesco. Então, toda a aula de alimentos vale para o casamento, para quem foi casado, para a união estável, para quem manteve a união estável, e para os parentes. E aí a gente aprofundou na aula de alimentos, mas vale e se aplica igualmente para o casamento e para a união estável. Então, hoje, eu vou falar sobre alimentos na união estável? Não, também, porque o tema de alimentos da união estável já foi falado, já foi explicado dentro do capítulo de alimentos. Entendem? Então, o que a gente percebe? Ao longo do código, isso vale para outros temas. Parentesco, mesma coisa. Contagem de grau de parentesco, por a mesma coisa. Parentesco por afinidade, a mesma coisa. O mesmo raciocínio é o mesmo. Trata não só do casamento, mas também da união estável. Então, o Código Civil é um sistema, e nesse sistema o Código Civil já tratou de todos os temas da união estável, da matéria de união estável de um modo geral. E, consequentemente, então, a conclusão que nós chegamos é que as leis de 94 e de 96 estão abrogadas, estão totalmente revogadas pelo nosso Código Civil. Então fica fácil. Você me perguntar, professor, qual que é a lei que eu devo utilizar para estudar essa matéria chamada união estável? A lei é o Código Civil. Tá? A matéria união estável está no Código Civil. As leis de 94 e 96 estão totalmente revogadas, tá? Porque o nosso atual Código Civil regulamentou integralmente essa matéria.
Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai pegar o Código Civil, a gente vai aprofundar nessa matéria, vamos esmiuçar todos os detalhes da matéria de união estável.